Boa, pessoal, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oportunidade, por certo, que nos dá é Deus. Eu não posso de modo algum vir aqui me estabelecer, falar, se Deus não me der a força, a palavra, a energia que preciso, a saúde, e tudo isso Ele tem feito por mim, tem feito por vocês também, inscritos no canal, graças a Deus, tem feito por aqueles que ainda diante a sua ingratidão não tem andado, mas Ele vela para a sua palavra. É tanto que nós estamos atravessando um tempo onde as pessoas vão para suas igrejas, para suas denominações, e lá elas vão em busca de quê? Vão em busca das escrituras? Não, os homens prepararam ela bem, preparou ele bem para ir em busca de bênção, de vitória, de revelações, de outras coisas mais. Então, você logo vê e ouve as pessoas caminhando aleatoriamente distante de Deus, das Escrituras Sagradas. Eu espero aqui, neste dia de hoje, estar falando pelo menos com uma pessoa. Isso daí para mim já é maravilhoso estar tratando com uma pessoa aí do outro lado, se eu estiver falando com a única pessoa, seja ele ou ela, para mim já é o bastante. Vocês vê que eu não ando agoniado aqui pedindo like, pedindo que alguém se inscreva no meu canal. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é que tenha uma pessoa, pelo menos, que creia no homem que está falando, não dele, e não que você creia nele, mas creia pelo menos naquilo que você carrega e que muitos têm dito que é sua única regra de fé, e quando nós contemplamos, vemos tanta coisa diferente. A Bíblia diz, vá por esse rumo, eles estão seguindo outro. É como Balaão, no passado, trocou a sua fé por uma bênção que não era sua, para amaldiçoar o povo escolhido de Deus. Então esse espírito até hoje perpetua por aí, por essa terra de meu Deus, mas de Deus ainda tem tratado com o seu povo de um modo ou de outro, numa simplicidade, na linguagem de pessoas simples, de pessoas que quer ver você, principalmente você, ajustado com Deus. Eu sei que as pessoas hoje se preocupam em estar ajustado diante do olhar do homem, diante do olhar do patrão, do amigo, da parentela. Isso daí, de certo modo, é bom, mas maior ainda é você estar bem diante do olhar de Deus. E Deus, por certo, sabe qual é a maneira, meu irmão, minha irmã, em que o Senhor pode olhar bem para você? É quando você se estabelece aqui. Simplesmente. Eu quero fazer uma oração dando início a este trabalho. Irei eu ler um livro da mensagem William Marlon Branham. E iremos dar início a esse trabalho e seja feito à vontade de Deus nesta hora. Senhor Deus Pai, me ajuda, Deus, com a Tua palavra. Ajuda-me, derrama a Tua graça sobre mim, a Tua misericórdia. Usa-me, Pai, me faz desaparecer e o Senhor entre em cena.
Toma a direção daquele irmão, daquela irmã, do amigo, da amiga. Toma a direção da vida até daqueles que podem se fazer de inimigo, Pai, das Escrituras. Liberta e transforma. Eu rogo sempre ao Senhor que derrame o teu colírio santo sobre os olhares do homem, sobre os olhares da mulher, sobre os olhares dos adolescentes, sobre os olhares das crianças, dos jovens, Senhor. Liberta, Senhor. Há uma geração aí, Pai amado, vinda, preparada por homens, Pai amado, que não tem se compromissado com a Escritura. Ele tem até um compromisso, sim, tem um compromisso com a verba do povo, como os políticos. Mas, Pai, se tiver um filho teu, um filho ou uma filha tua aí que queira saber e não esteja aí escrita em observação para curiosidade, eu peço ao Senhor que dispense essa ou este de mão vazia. Mas se esta ou este estiver querendo saber do Senhor, se comprometer contigo, não com um homem, não comigo, abraça com a tua graça. Derrama o colírio santo, abre o olho dele, abre os olhos dela. Toma a direção, Pai, guia bem com a tua Escritura. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço ao grande Deus. Amém. Irmão e irmã, eu vou ler aqui a mensagem do profeta, a era de Laodiceia. A era de Laodiceia. A era de Laodiceia, o parágrafo de número, a página de número 306 e o parágrafo de número 80 e o 81. Preste bem atenção, irmão. Parágrafo 80. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Lembrando-se da Idade Média, a palavra estava quase que inteiramente fora de alcançar as pessoas, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus. Naquele tempo, porém, eles se organizaram novamente. A palavra pura foi perdida, porque organização, tendo para com os dogmas, credos, e não para a simples palavra, eles não mais podiam falar por Deus. Então alguém estava usando, né? Então Deus enviou Wesley. E ele era a voz com a palavra no seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se as cartas vividas, lidas, conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia há uma voz final para a era final, a era de Laodiceia. Agora eu vou ler o parágrafo 81. Sim, o Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si mesmo, próprio. Por isso Deus está virando contra ela. Ele confundirá através dos profetas e da noiva
Porque a voz de Deus estará nela. E estará sim, porque a voz, no último capítulo de Apocalipse 17, é o Espírito. E a esposa diz: vem. Uma vez mais, e o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecoste, porém, evidentemente, esta noiva, palavra, será repudiada como na primeira era. Graças a Deus. Irmãos, irmã, eu vou baixar mais um pouquinho, licença aqui. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu tive lendo aqui agora um livro da mensagem deste homem aqui que eu disse que creio. E provavelmente você do outro lado pode até questionar, achar estranho. E ele não leu a palavra de Deus, ele leu a história de um homem, leu um livro de um homem ao invés de ler a Bíblia. Já começou mal. Isto é incoerente, isso é errado. Primeiro a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer, meu amigo, minha amiga, se a palavra de Deus valesse alguma coisa nos dias, nesta era final que estamos atravessando, valesse de alguma coisa, por certo, você que vai me achar tão errado de ler um livro e não ler a palavra de Deus, você, por certo, não estaria acreditando em um líder que lhe dá suco de uva e a palavra diz vinho. Você pode questionar aí e dizer como é que ele pode ler um livro de um homem, uma literatura de um homem e não ler a palavra? A palavra mesmo, na sua própria congregação, diz que é pão asmo. Na Santa Ceia do Senhor, você come pão de padaria. A palavra vale alguma coisa? Então não me venha aqui dizer de ler a palavra. Você pode até questionar porque eu não li a palavra, mas eu lhe digo, na sua igreja prega que o pecado entrou no mundo através de uma maçã. A palavra não fala nada disso. E você quer falar de mim, da palavra? Se for aqui para eu falar da palavra, por certo, trarei coisa, perguntarei coisa, e ninguém aí, já tem quase um ano que trago ministração acerca da palavra e ninguém nunca deu nota dizendo nem que estou certo e nem que estou errado. Tudo bem. O povo tem um ditado aí, né? E quem cala, consente. Então, não me venha dizer que eu li um livro aqui. E quero dizer também para aqueles que dizem que crê na mensagem do profeta e que diz que está com a Bíblia e prefere ler a Bíblia. Eu já vi até líder da mensagem importante aí em diversos estados, ele pegar o livro do profeta e sacudir. É melhor você acreditar na Bíblia. Se isso daqui não fala da Bíblia, não fique com isso não. Fique com a Bíblia, porque ele está chamando o último mensageiro desta era que estamos atravessando, uma era negra, de mentiroso. Porque, irmãos e irmãs, amigos e amigas, não ache estranho por eu não ter lido a Bíblia, mas foi falado da Bíblia aqui. Ou você esqueceu que foi citado aqui Apocalipse capítulo 17? Então, este homem que eu creio, ele não era um herege. E se acaso vocês pesquisar e tomá-la, resolver crer nele como herege, pode ter certeza que você está ouvindo agora mesmo, um dos tais, um herege, uma seita, entendeu?
mas você vai ficar me engolindo atravessado, porque essa seita aqui não crê na Santíssima Trindade. Essa seita aqui não está na Bíblia. Você crê na Bíblia, né? Eu não li a Bíblia não, e aonde a sua igreja fala de um Deus Pai, um Deus Filho, aonde está na Bíblia Deus Filho? Mas sua igreja lá fala, mas você disse que era para ler a Bíblia, tá vendo você? O quanto eu não posso nem chamar isso de santa ignorância, tenho que chamar de demônia ignorância, de carregar as escrituras sagradas e de nada entender. Então não posso aqui estar lendo a palavra de modo algum se as pessoas não compreendem. Li o livro e este livro aqui ele está contando de uma história de Lutero. O seu líder lá, a sua igreja, nunca falou de Lutero, nunca falou de Wesley. Se eu perguntar aqui quem foi São Columba, que ano ele surgiu, se eu perguntar de que província ele veio, pois eu lhe digo, você não sabe, vai saber agora. Columba foi o mensageiro da quarta era da igreja de Sardes. Está lá no livro de Apocalipse, foi um dos mensageiros da última era da igreja de Sardes. Ele surgiu em 606, sabe, lá na Holanda, país fora, e trouxe sua mensagem. Quem creu na mensagem do profeta por nome Columba, de lá da Holanda, creu, foram salvos, e hoje você tem alguém que pode trazer e lhe apresentar um mensageiro, um profeta do último século. Eu já tive ouvindo na semana passada, um moço, ele estava lendo a palavra de Deus, era um teólogo da igreja, se eu não me engano, de luterana, se eu não me engano, e ele estava falando que não estamos vivendo mais tempo de acreditar em profeta, não precisa mais isso. E ele leu lá, se eu não me engano, no livro aos Efésios, onde Paulo traz um relato, se eu não me engano, dizendo que no final ele fala que não existe mais profeta, mas ele teve que proferir aquilo que ele leu, é porque não recordo onde está escrito, que ele disse: ficai com a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E aí aquele homem que logo disse que você não pode acreditar mais em profeta nos dias atuais, teve que se engarranchar com tal palavra que ele leu. E sabe o que é que ele fez? Ele desviou o assunto e veio trazer que a grande maneira de você crescer em Deus é como um prédio edificado, vai levantando pouco a pouco, e Deus vai lhe levantando, e o assunto não tem como, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito decepcionar a você, porque Deus guia o seu povo através de um profeta. Aí você pode dizer assim: mas irmão Hamilton, lá no livro do Evangelho de João, a Bíblia fala que os profetas duraram até João e acabaram-se os profetas. Então você logo, por não crer nisto aqui, está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso, porque ele disse: eu vos enviarei profeta. E aquele que receber a quem eu enviar, esse recebe a mim. Receber quem? Um profeta na qualidade de profeta, e recebereis galardão de profeta. E o que é isso? Um entendimento melhor, um encaixe mais avançado das Escrituras. Deus falando com sua noiva. Eu li aqui o parágrafo 81 do profeta William Marion Branham, da Era de Laodiceia, página 306, o parágrafo 81. Assim diz o Senhor: a igreja não é mais a porta-voz de Deus. Olhe,
William Marlon Branham dizendo que a igreja não é mais porta-voz de Deus na sua época. E o que é que eu posso dizer? Que essas que está aí hoje, mais moderna, mais tecnológica, mais cheia de ciência, mais cheio de homens com sobrancelha raspada, mais cheio de homem com os peitos raspados, com os pelos do braço raspado, pelo das pernas raspada. O que é que eu digo desses homens que estão dentro de uma igreja, são porta-voz de Deus? Homens com espírito afeminado em cima de um altar que uma verdade não lhe diz, você vê? Então assim o Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ele é porta-voz de si mesmo. Então quer dizer que hoje nós encontramos porta-voz de si mesmo? William Marlon Branham já é morto, mas aquilo que ele deixou vai continuar para aqueles que têm compromisso e seriedade e creem em um profeta. Muitos da mensagem que diz que prefere pregar isto aqui, que está com a Bíblia, se tornam um falso disfarçado de cristão, porque tudo que ele traz arrumadinho, organizadinho da Bíblia, ele não trouxe dele mesmo. Ele aprendeu do mensageiro da sétima era, só que eles negam e tomaram a glória para si, para com que atraísse a atenção do povo para si, só que Deus não se deixa enganar. Houve um profeta na qualidade de profeta que veio falar por essas portas de engano? Não, falar com a sua noiva. E a sua noiva, ela ouve uma voz. E qual é a voz? A voz do Espírito. Não uma voz de enganador, mas vamos lá. Fala por si próprio, porque Deus está virando-se contra ela. E confundirá através dos profetas. Estão confundidas mesmo, falam uma coisa, vê outra. Eu já vi tanto, eu conheço pessoas que pouco tempo disseram a mim que Deus falou, Deus revelou e tudo ia dar certo nas nossas vidas, e hoje a vida dessa família se encontra de cabeça para baixo, de pessoas profetizaram e cheia do poder de Deus, pentecostal. Os profetas falaram, profeta da igreja, profetas menores, mas são profetas de Baal, porque é Deus confundindo, e as famílias se encontram desgraçadas hoje por causa desses falsos líderes que não trazem a real palavra, sem mistura, sem um fermento para o povo. Vamos lá. Confundirá através dos profetas a noiva do profeta da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Veja, a voz de Deus estará na sua noiva. E o que é uma noiva, meu irmão? A noiva, nós todos sabemos que tem uma pessoa que se agrada dela, um homem, e vem buscá-lo para si. Vem levar para si. Então ele fecha um compromisso. E hoje as pessoas não estão compromissadas com o noivo, as pessoas estão compromissadas com os bens que o noivo pode dar. Esta é a voz da igreja? A voz da igreja hoje confundida pelos profetas, os profetas da noiva. Confunde. E por isso que há tanta falta de compreensão, de entendimento acerca da palavra. Você vê que eu não falo aqui nem tão difícil, simples na medida do possível, onde muitos nem compreendem o que eu estou dizendo aqui. E quando eu falei aqui da era de Sardes, ali o quarto profeta vindo para a igreja de Sardes, na era de Sardes, que falei de Columba, que veio de Orlando, e ele veio em 1606 pregar uma mensagem para o seu povo. As pessoas não conhecem isso porque elas dizem que querem Jesus.
Eu já conversei com muitos aí. Eu não quero saber de fundamento, não quero saber dessa história complicada, eu quero saber de Jesus. Pois eu vos digo, apartai-vos, meu irmão, minha irmã, desse Jesus que está aí, que é uma voz estranha, que tem, pouco a pouco, afastado você do noivo e você fintou os seus olhos para os bens que o noivo tem, porque o noivo é rico, é poderoso, é grande. Então os falsos profetas estão aí em cima do altar, fazendo com que seus olhos se virem em direção dos bens do noivo, não um noivo que vai levar sua noiva que está preparada, não é que vai se preparar não. Por isso você ouve tantos evangélicos aí falando do livro do Evangelho de Mateus 24, que o Senhor vem em uma hora e que você tem que estar preparado, não sei o que, sem entender coisa nenhuma. A noiva não precisa se preparar, ela já está preparada. Quem precisa se preparar é os nécios desligados que só ouvem vozes estranhas, fogos estranhos. Houve dois moços ali, não sei se é no livro de Deuteronômio, Levítico, aliás, capítulo 10, leia dali em diante para você ver. Os dois filhos de Arão eram homens, sacerdote, levantado por Deus, por mão de Moisés, juntamente com seu irmão Arão, profeta menor, e eles ofereceram fogo estranho que Deus não pediu. E, infelizmente, eles se depararam com um consumidor que veio e o matou os dois, homens de Deus. E este que estão aí hoje, infelizmente, eu lhe digo, são sepulcros calhados em cima dos altares, confundidos pelo profeta da noiva, para vos levar ao engano, e muitos cairão no buraco, pois Jesus Cristo mesmo o disse, uma certa feita na primeira era, disse, no primeiro século, ele disse o quê? Cegos, dias cego, ambos cairão no buraco, e os que seguem também de igual modo. Então eu lhe desperto, meu irmão, tire os seus olhos do bem, do noivo, aonde esses falsos estão te levando, e vá agarrar-se ao noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe de dizer que crê na Bíblia, que crê em Jesus, e você não crê coisa nenhuma. Como é que você pode dizer que crê em Jesus e quando fala aqui que o batismo é em nome dele, você o rejeita? Que Jesus é esse? Será que esse Jesus que a Vossa Senhoria está mencionando não é um Jesus estranho, que eu mesmo não quero para mim? Porque eu digo que creio em Jesus, eu quero Jesus, estou com Jesus, eu recebo a vitória de Jesus. Mas quando eu digo meu irmão, minha irmã, você precisa receber o nome dele em seu batismo. Aí vem os falsos com a voz estranha dizendo: não, meu irmão, não, minha irmã, nós fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a mesma coisa. Deixe de ser bandido do Evangelho, enganando o povo, é a mesma coisa. Você vai dizer a mim que tem que ser muito lunático para crer numa loucura, mencionado um abuso de linguagem desse, dizer que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo batismo em nome de Jesus Cristo. Então você vai conseguir me enganar olhando para uma garrafa de mel e dizendo que aquilo ali é açúcar? Você vai dizer que é a mesma coisa só porque é mel, é doce? Largue de ser bandido, lunático, rapaz. Creia pelo menos na palavra, abandone esse espírito de engano, arrependa-se. Cada um de vós, e sejam todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que dizem aí que crê no Jesus, mas na hora de receber o nome, ser batizado no nome dele, não quero não. Eu já sou batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, isso não basta. Aí você apresenta
as escrituras, que muitos podem até me cobrar e dizer, ele nem leu a Bíblia, leu foi uma literatura do profeta dele. E aí eu lhe pergunto, qual batismo existe? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já teve a curiosidade de ver? Você que diz que a Bíblia é a regra de fé sua? Que regra de fé mais falsificada hoje? Vamos lá. O capítulo de Apocalipse, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito e a esposa. Vamos lá, cadê Deus aqui? O Espírito e a esposa diz, vem. Uma vez mais, e o mundo o verá diretamente de Deus, como no Pentecoste. Porém, evidentemente, essa é a noiva, a palavra será repudiada como na primeira era. O que é que o William Marlon Brando está dizendo aqui? Que a noiva tem um espírito e ela vem e convida, vem! Porque só pode convidar para a palavra de Deus a noiva. Nécia, Virginécia não tem um espírito. Não tem. Sepulcro calhado não tem espírito. Tem um espírito de morto, de sabedoria, um espírito de treiteiro, um espírito mafioso, um espírito diabólico, um espírito de morcego, de sugar aquilo que nada o povo pobre tem. Este é o espírito que está aí e é onde está estabelecido no que eu li aqui. Assim o Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus. E não é mesmo? Como é que eu estou dizendo aqui que não há um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Eu estou sendo um porta-voz de Deus. A sua igreja que lhe batizou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo não é porta-voz de Deus. Por quê? Jesus, lá em Mateus 28, 19, deu a ordem, só que ele falou batizar no nome Pai. Pai não é nome, é um título que você tem quando você gera. Abra essa cabeça, o entendimento pelo amor do Senhor Jesus Cristo. No nome do Filho, Filho não é nome, Filho é um título que você tem quando você nasce. E Espírito também não é nome, tem um nome, é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto, primeiro, seja revestido, viu? 120 irmãos, se organize lá e espere a promessa descer. E o Espírito Santo desceu sobre cada um. E eu lhe digo este dia de hoje que quando Pedro recebeu o Espírito Santo e os demais irmãos, os 119 lá também, o mesmo Espírito, não o Espírito de contenda e de confusão, porque se você vai para uma certa igreja hoje, fala uma coisa, você vai para a mesma igreja com o mesmo nome, fala outra, você vai para outra igreja com o mesmo nome, fala outro. Eles dizem que estão estudando Teo, que é Teo é teologia, estudo teologia, e você vai na teologia dessas igrejas que tem por aí as mesmas, cada um com nome, mas os ensinos é totalmente diferente. Você não vê a loucura que está aí hoje no meio do povo? A linguagem minha que está aqui neste dia de hoje seria a linguagem de um assembleano, porque ele era para dizer o batismo é em nome do Senhor Jesus. Porque não tem um batismo no títulos, não, nós não achamos, o batismo tem que ser em nome de Jesus.
A minha linguagem era para ser a mesma linguagem de quem diz e congrega na Deus é amor. Será que é amor mesmo? Esse Deus já fechou com o olho, nem amor mais tem, porque se tivesse você voltaria para a palavra, porque Deus tem compromisso, não é com a Deus é amor, ele tem amor por aqui, pela palavra. Ele disse que faz com que vele com sua palavra, não com a igreja, não com o templo. Deus não tem compromisso com o tabernáculo, trombeta do sétimo anjo. Ele tem compromisso com suas escrituras. E se a igreja, tabernáculo, trombeta do sétimo anjo não tiver encaixado com a doutrina dos apóstolos, aquilo que esses mestres líderes falam, que não precisa crer mais em profeta, vai mal, vai de mal a pior. A minha linguagem aqui era para ser a mesma linguagem de um batista. Não tem um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se houvesse pelo menos uma gota de Deus em você, uma gota, eu não estou falando cheio, vocês dizem que estão cheios do Espírito Santo, mulheres se portando, dizendo que está cheia do Espírito Santo, com o rosto todo rebocado, cheia de batom. Se esse Espírito Santo que ela mesmo menciona, dizendo que tem, ela saberia que foi a primeira mulher a trazer esse grande evento de maquiagem, de se pintar. Ela sabe quem é o seu líder, toca nisso. Sabe por que o seu líder não toca? Porque ele é um profeta de engano, um sacerdote de engano. A mulher dele está ali do lado dele toda rebocada também, então não tem moral nem decência para com que pregue isso. E eu digo mais aqui, você pode me achar até antiquado, muito antigo, uma coisa que eu nem sou velho assim, eu só tenho 47 anos, né? Poderia estar aqui, tem homens aí mais velhos do que eu, tem idade de ser meu avô, que eu já vi negando a Bíblia. Eu vi mesmo o fundador eu vou dar o nome aqui, eu não quero nem saber, dessa igreja que tem ali no Iguatemi, a maior de todas, a do Iguatemi ali em Salvador, Bahia, aqui no Iguatemi. Ele estava falando na rádio, eu ouvi ele falando que você não precisa seguir doutrina da Bíblia, você tem que seguir a experiência que ele tem. Qual foi a experiência? Dá para receber. A vida toda ele levou a vida dele assim, ó, dando e recebendo. E hoje ele é o que é, não precisou nada disso, assim, a linguagem dele na rádio. Porque eu ouço esses aí que vocês amam, adoram tanto. Ele mesmo falou que não precisa. E ele tá certo, sabe por quê? Ele foi posicionado ali por Deus para enganar, ser enganado. Levar, porque a Bíblia fala aqui, tem uma passagem que diz que muitos ganharão alma para Deus, mas a sua mesmo já está condenada no inferno. Mas só que como ele está levando pessoas para a palavra contrária do que ele nem crê mais e prega, porque o Deus dele, a Bíblia dele se tornou irreal. O dólar, o euro, não sei que moeda é, a moeda japonesa, inglesa, sei lá, que praga essa Bíblia dele se tornou. Então ele estava falando ali na rádio, dizendo que não crê, não precisa você seguir doutrina bíblica, é dano que você se recebe. Então, o que é que ele está convidando a sua igreja? Para levar, que você vai receber, porque é isso, ó. Assim o Senhor, a igreja não, por isso você pega e diz assim, ele está lendo um livro, uma literatura do profeta dele, pois aqui a sua igreja está encaixada aqui mesmo. Você não crê, eu sei, não é forçado você crer, mas eu estou falando para a noiva, para não cair nas heresias deste que estão aí. Assim o Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus. Era para ser, né? Mas infelizmente isso no tempo dele. Ela é porta-voz de si mesmo. O que é que ele está dizendo aqui? Que já não é mais porta de Deus, é porta de si mesmo. Porque os eventos que eles trazem, produzem, aquela grande arquitetura e técnica que eles têm, é para atrair para si mesmo coisas. E quem leva essas coisas para lá
É o povo. Porque o povo já não quer ouvir mais a voz de Deus, eles não são agradáveis. Mas eu espero que tenha um aí ou uma, eu só quero um. Tem, parece, 170 escrito aí. Se tiver pelo menos a metade de um que creia na mensagem que eu estou trazendo, isso daí é louvado seja Deus. Se tiver a metade de um, pelo menos, eu não quero todos. Você vê que eu não ando aqui cobrando nada. Se inscreva no canal, muito pelo contrário, já mandei foi partir. Não tem problema não. Eu quero tratar com um. Eu já falei em outras mensagens aqui. O apóstolo, o profeta João, que veio preparar o caminho do Senhor, ele não tinha muitas pessoas que criam nele. E eu lhe digo, você líder, seja da denominação mensagem ou da denominação comum, se tiver superlotação, muitas pessoas ovacionadas a você, acreditando em você, fique desconfiado. Corra a Deus e diga a Ele que coisa é essa, você precisa se apartar, porque João Batista só teve. Quem eram os discípulos de João Batista? O pai, a mãe dele Isabel, Maria e José. Era a igreja que acompanhava João Batista. Maria, José, Isabel e Zacarias, se eu não me engano o nome do pai de João Batista. É o ministério. Aí sai João Batista, o profeta que veio preparar o caminho do Senhor, entra o outro profeta em cena. Senhor Jesus Cristo, aquele que mesmo você mesmo disse que está escrito ou que você não compreende o que lê, infelizmente. Sai de cena um profeta e entra outro, profeta dos profetas. E quantos creram nele? 12. 12. 12 apóstolos foi que Jesus Cristo teve. Engraçado, não é isto? Deus pega, sai de cena, separa um para tratar com a igreja gentil, que é o apóstolo e profeta também nos seus dias, Paulo. Quantos criam em Paulo e seguiu ele? Não foi muito. Tito, Apolo, Timóteo, Tiago, essas, acho, tenho certeza que Paulo não tinha 8 homens e creu nele. Que cria, eu digo crê, porque não adianta você aí do outro lado. Deixa eu até tratar aqui de um negócio bem com eficácia. Não adianta você dizer lá do outro lado, o irmão ali, ele está falando coisa certa, é séria que ele prega, é verdade. E ficar na mesma. Não adianta. Era melhor que você fosse falso, comigo e consigo mesmo, não crer naquilo que eu estou dizendo. E mudasse. Que você está vendo que o pé para onde você está pisando é areia malvediça. Você sabe, ninguém é abestalhado, ninguém está nessas denominações. Eu conheço tantos, muitos milhares que estão nas denominações e chora, geme de dor e procura Deus e não acha. Eles estão tentando fazer até às vezes como aquele senhor ali de Rui Barbosa, acendendo uma vela e procurando um Deus que não acha. Rui Barbosa estava procurando a justiça na casa da justiça. É a história de Rui Barbosa, que eu já preguei aí outro dia. Ele estava procurando a justiça de Deus na casa da justiça. E tem pessoas hoje dizendo que está na casa de Deus e está procurando Deus e não acha. E já tem porquê, meu irmão, porque não tem como você chegar a Deus sem seguir a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Você aí que é velho no evangelho e que relaxou no meio do caminho, deixa eu lhe dizer uma coisa,
Você sabe se você já tem pai vivo, mãe viva ou morreu já e que foi evangélica? Você viu que como era sua mãe cristã? Você viu como era seu pai cristão? O que é que melhorou em sua vida hoje? Veja se não está defasado, porque nós estamos atravessando um tempo de 4 gerações, se eu não me engano, de pastores. A primeira geração de pastores foram aqueles que andavam de bicicleta, sapato furado, chegava na casa do irmão, de uma irmã, como uma irmã mesmo, uma anciã que eu conheço, me contou que os cristãos iam orar na casa de um crente, nem águas eles queriam beber, eles estavam ali assíduos, compromissados para fazer a oração, eram louvores do inário, que hoje já nem tem, até as igrejas hoje, isto aqui, ó, o inário das Assembleias de Deus, eles têm aqui a harpa cristã, isso daqui nem é lá mais louvado. Eu vou lhe dizer por que não é louvam mais, e nem aceitam mais, nem querem mais isso. Então, a primeira geração de pastores era que andava de bicicleta, sapato furado, sandália remendada, camisa rasgada, calça furada, um pé sujo de lama, roupa suja, mas ali compromissado em oração e buscando as almas. Aí estes ficaram um bom tempo segurando ali, velando da igreja em oração, homens compromissados com a palavra na medida do possível. Quando de repente vem chegando outra geração de pastores que ele já não aceitava porque tinha que ter condições financeiras melhorzinhas, olhava o status do homem para ver se ele podia ser pastor. Ele podia ter até o chamado, teve indicação, ser certinho, mas ainda não. Então esses mesmos líderes da primeira geração foi morrendo e antes de morrer foi botando os seus filhos no lugar. E aí a geração um pouquinho mais nova foi tomando posse da igreja o relaxamento, a coisa de estar ouvindo os mais jovens, aqueles até que dava para ser pastores e o pai dele viu, mas não colocou, ele já botou no campo para ser evangelista, para assumir um cargo que não era cargo, aquele que era para ser porteiro ele botava para varrer chão, aquele que podia ser diácono ele botava para carregar sacola na feira, assim. Então os homens foram morrendo, os mais compromissados, que andava de bicicleta, começou com a bicicleta, que andava a pé, que saía para orar nas casas das pessoas, não sentia nem vontade de beber água, chegava lá já em jejum, compromissado com a palavra, e o fogo descia, esses daí já não quiseram mais os homens, e tinham um chamado porque estava avisando os seus filhos mais jovens para serem pastor. E eles chegaram em cena. E aí a igreja só foi declinando para o mal. Então aí já estou falando da segunda geração, vem a terceira geração, que é os filhos que estavam um pouco mais ou menos, que ainda ouviam um pouquinho um conselho daquele que podia ser pastor, mas ele botou para ser carregador de sacola lá na feira para ele fazer favor, viver. Foi botando os seus filhos e os seus filhos dos seus filhos, porque eles precisavam dominar a igreja, tomar conta da igreja, mas não velar mais da doutrina. Aí começou a vir os relaxamentos. As mulheres já não usavam calça, que tinha doutrina, tudo certinho, não amparavam as pontas dos seus cabelos, não usava esmalte na unha, não andava com o seu rosto rebocado. E andava decentemente, camisa de manga comprida. Eu sei que você vai dizer lá do outro lado que Deus não está na roupa. Deus não está na roupa, mas se tivesse uma gota de Deus em você, por certo você saberia se vestir, porque Deus não está na roupa, mas Ele quer corpo, alma e espírito. Mas você não crê nisso não, você crê no oba-oba do Satanás aí. A voz está sendo estranha, fogo estranho que os líderes estão oferecendo aí. É isso que você ama e gosta e são apaixonados. Mas vamos lá.
Então aí começou já a surgir a falsa doutrina e esses homens que antigos já foram ficando velhos, velhos e mais velhos, morrendo, as anciãs também já descendo por água abaixo, o conselho dos mais velhos que era dado, porque eu estou aqui hoje. Eu velo por uma doutrina mais severa e não sou nem tão velho assim, porque eu já vi homens mais velhos do que eu relaxado. Homens que se dizem ser de Deus, relaxado, pirata, de cabelo branco, tudo branco, já relaxou, o espírito do erro já entrou nele e nela lá e a coisa tá feia. É mulheres com unhas pintadas, mulheres anciãs, escondido. Cuidado você aí que é pastor da denominação Mensagem e tem mulheres aí que pintam até a unha escondido e botam um sapatinho no pé e tem irmãs que só vê isso na hora que vai lavar os pés, viu? Você não está cuidando da igreja, diz que é pastor, não sei o que lá das quantas, mas está preocupado, a igreja está crescendo, mas vamos lá. A coisa aqui é dura, mas aqui não brinca não, a coisa aqui é compromisso com Deus, não com o homem. Se eu vier aqui para agradar você, eu sou o mais desgraçado dessa face de terra. Mas não estou aqui porque eu não tenho compromisso com isso seu. Eu tenho um compromisso com Deus e a sua mensagem. E aí, por certo... Então, como eu estava dizendo, voltando para não perder a linha da conversa, meu filho está aí. Se amanhã ele for pastor e eu descer a serra hoje e amanhã ele ser pastor, ele não vai agir de modo algum da maneira que age. Por certo, ele vai ter palavras mais elaboradas para falar, mais astúcia, mais inteligência, mas só que tem um porém, fora ainda os conselhos de amigos e amigas que vai estar por perto e dizendo do seu pai, ele fez um trabalho ali. O trabalho dele era muito árduo, está na hora de você vir passar a pomada no lugar onde queimou, que ele passou queimando, tocando um fogo, vai jogando água aí, porque esse pecado tem que ser abafado, não pode deixar. E se ele não atentar, ele ouvirá o conselho e vai dizer, meu pai era duro demais, nem eu suportava a sã doutrina que ele trazia, e eu vou seguir isso aqui mesmo. E então, por certo, eu direi logo a ele, antes até de descer a serra, sei que o ministério dele não vai para frente, porque Deus não está tratando mais com essa igreja do oba-oba, e o profeta prova aqui, esse parágrafo 81 da era de Laodiceia 306, aqui ó, sim, o Senhor, a igreja, não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si próprio. Por isso Deus está virando-se contra ela. E qual é a prova, irmão Hamilton, que Deus está se virando contra a igreja? Olha as condições dos irmãos. Tristeza, aflição, não pode sentir uma dor de cabeça, foi com tudo agoniado. Tudo com medo de morrer de Covid, com medo de morrer disso, tem medo da morte, porque eles não estão preparados para ir para a glória, eles estão preparados para aqui, para essa terra. Você vê um crente, você conheceu qualquer cristão aí, crente, aí dizendo que tem medo de morrer, e quando fala da morte de Deus é mais falar disso, é porque ele sabe para onde ele vai se ele morrer, viu? Ele sabe, ele tem medo por isso, ela tem medo por isso. Quando falar de morte é uma agonia, eu dou graças a Deus aqui, eu tenho uma filha que não é cristã, ainda está aí na vida dela do mundo, mas eu tenho certeza que qualquer evangélicozinho não vai conversar com ela não, porque ela sabe como o pai dela trata e diz as coisas, ela não vai acreditar em qualquer, não vai cair na besteira, pode ser pastores e mestres, doutores, cair na besteira de conversar, ela é incrédula, está no mundo, mas não vai não, ela já está sendo preparada, ela sabe, ela conhece. Então eu estou trazendo aqui, tratando com a verdade, porque as pessoas precisam se achegar para Deus, elas estão até chegadas, elas estão chegadas à igreja, estão chegadas ao mundo, estão chegadas ao pastor, estão chegadas aos líderes, estão chegadas aos bens materiais, estão chegadas
E o noivo está querendo buscar sua noiva, só que a noiva, ela está de olho no dote que o noivo tem. Porque o falso líder deles, os falsos profetas, que muitos viriam e veio e está aí, diz, olha, vamos buscar Deus, Ele nos abençoa grandiosamente. Ele é o Deus da prata e do ouro, Ele vai enriquecer a sua vida. Sua vida vai deixar de ser uma miséria para você ser rica, minha irmã. Busque a Deus e as suas bênçãos e vai ser derramado chuva de bênção. Não caia nessa historinha. Vá suar, vá trabalhar, vá cuidar da sua vida que Deus pega e lhe ajuda. Ele ajuda a formiga ali. As formigas saem sem noção aí, ó. E daqui a pouco aparece, um joga um pouco de farinha ali no chão, eu jogo. Um joga um pedacinho de carne, outro joga um caroço de feijão, outro joga aí, daqui a pouco ela sai com um negocinho dela nas costas. Isso é maravilha de Deus. Você não consegue ver Deus nisso não, né? Porque você está perturbado de mente, de corpo, alma e espírito. Converta-se, nasça de novo. Porque lá no livro do Evangelho de João 3, Nicodemos ia para os templos, queimava incenso ao Senhor, adorava a Deus, conhecia os pergaminhos, mas quão distante de Deus ele se encontrava. E quando ele ainda teve a chance de ter o encontro com o Senhor disse, vós precisa nascer de novo, Nicodemos. E como pode um homem velho nascer de novo? Então, meu irmão, nascer de novo. Receber o Espírito Santo. Não esse espírito de engano que está aí. Amém? Graças a Deus, eu vou finalizar. Que Deus abençoe a cada um, liberte e transforme. Que o lírio de Deus venha a ser derramado sobre seus olhos, sobre sua vida e possa estar abrindo uma dimensão de poder da palavra e esclarecimento para você ter uma compreensão melhor, porque do jeito que a coisa está indo, eu estou vendo não o mau vinho já instalado ali, porque assim o Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si mesmo. Deus Todo-Poderoso, ajuda, Pai amado, uma irmã ou um irmão que creia nessa mensagem da qual eu estou falando. Eles não sabem de nada, Senhor. Têm andado cegamente, erroneamente, carregam até a Bíblia. Tem uns até que deu o passo do estudo da teologia, querendo estudar sobre Deus. Mas não podemos estudar o Senhor. O segredo é ler a Tua palavra e crer, e não estudar, porque quanto mais estudamos, mais distante do Senhor estamos. Abraça esse povo com a Tua misericórdia, ajuda, toma a direção dessas almas, Senhor. Pela Tua graça e misericórdia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido. Ajuda meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, e os inimigos, Senhor, com a Tua compaixão, para eles saber do fundamento da história, porque Jesus Cristo não veio a este mundo sem com que soubesse da história, sem com que soubesse do fundamento, de tudo, Pai amado, que Ele tinha que fazer e falar acerca dos profetas antes dele, e saber que um profeta veio nos dias de Cristo preparar um caminho. E acorda essa, meu Senhor, que há um profeta que veio preparar uma noiva para o noivo. E tem os falsos profetas que estão preparando uma noiva a ser interessada pelo bem do noivo, pelos bens. Abraça com Tua compaixão e liberta essa, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.